Hoje de como anda a renovação de contrato do Jorge Jesus. E aí é o seguinte, conversei com 2, 3 pessoas diferentes e as informações que eu tive é o seguinte: o negócio caminha bem. A parte de salário e a parte de luva, o montante de dinheiro que envolve o contrato do Jorge Jesus, assim como as premiações, estão todas acertadas. O que está pegando ainda? Quais são os detalhes que faltam acertar para o Jesus renovar o contrato do Flamengo? 1. Cláusulas de saída. Cláusulas de saída. Por exemplo, quando o Jesus veio, tinha uma cláusula no mês de dezembro, onde havia uma janela onde ele poderia sair, ok? O que está acontecendo agora? Essas cláusulas de saída, elas não estão definidas, porque não tem como colocar hoje uma cláusula onde o Jorge Jesus, vamos supor, possa sair em dezembro. Por quê? Porque provavelmente, é praticamente certo que a temporada no futebol brasileiro não vai terminar em dezembro. Ela vai se esticar. Provavelmente a temporada no futebol brasileiro, a temporada 2020, irá acabar em fevereiro de 2021. Isso para o Campeonato Brasileiro e talvez também para a Libertadores. Isso é um dos fatores que está pegando. As cláusulas de acertar as cláusulas de saída, né? Também vai ter uma cláusula onde, caso venha uma proposta, de repente, de Portugal, que é da onde o Jorge Jesus, a terra do Jorge Jesus, que o Flamengo pode o liberar. Talvez não só para Portugal, como para a Europa em geral, mas Portugal falo porque é a casa dele. E a outra coisa que pega é como dividir o dinheiro entre luvas e o salário. Por quê? Porque é o seguinte, se você faz um contrato de 12 meses e você divide, né, o salário é todo mês, mas você tem que ver a composição entre salário e luvas. Porque alguns clubes pagam salário, paga todo mês, na Europa tem clube que paga diferente, paga por semestre, mas aqui ele recebe por mês, e tem clube que ou paga as luvas, dilui ela no salário todo mês, ou paga dividido. Mas o que acontece? Se o Jorge Jesus faz um contrato mais curto, esse valor aumenta demais por mês. E o Flamengo não tem certeza hoje do fluxo de caixa por causa dessa crise toda. Então, é isso que está pegando. É você acertar a composição do pagamento das luvas com o salário, como será feito isso, e as cláusulas de saída. O salário, premiação, está tudo ok, Pascoal. E 2 pessoas diferentes hoje, que uma não tem nada a ver com a outra, falaram para mim que o negócio caminha e que o final deverá ser feliz. Não deveremos ter um final triste aí entre Jorge Jesus e Flamengo. Bom, veja, eu também mantive contato com algumas pessoas para ter mais informações, porque uma pessoa me falou que as coisas estavam caminhando bem e que voltou a se conversar depois da semana passada. Semana passada deu uma parada legal, os dois lados ficaram mais retraídos, não conversaram tanto, porque a coisa não estava bem encaixada. Começou a semana, as coisas se movimentaram de uma forma positiva para o acerto do Jorge Jesus com o Flamengo. E essa pessoa me falou que esses números eles podem ficar muito altos para o Flamengo, em virtude de que se o Jorge Jesus colocar numa cláusula de contrato que ele pode sair no meio do ano,
né? Ou seja, no início da temporada que vem. Então, como é que isso vai ser feito? O contrato vai ser feito de 1 ano e meio, o contrato vai ser composto de 1 ano. Como é que isso vai ser feito? E as luvas que você estava explicando, elas podem ser pagas de algumas formas. Ou a luva é paga adiantada, o clube adianta esse dinheiro, o que não é o caso do Flamengo hoje, de nenhum clube brasileiro pode adiantar esse montante das luvas, ou dividir essas luvas em partes iguais nos salários, se esses salários serão divididos em 12, em 18, em 24 meses, então isso será diluído no salário, ou então, se isso será pago trimestralmente, semestralmente, bimestralmente, de que forma será feito esse pagamento das luvas. E esse me parece ser um grande entrave nesse momento para a solução do caso do Jorge Jesus. Grave entrave porque necessita de se saber qual é o tempo que vai ter esse fluxo de caixa para que o Flamengo possa fazer os seus pagamentos ao treinador. Claro que quando a gente fala do Jorge Jesus, a gente não está falando só do técnico. O Jorge Jesus tem uma série de outras pessoas ao redor dele que também gravitam em torno dessa possibilidade da reforma de contrato do principal nome, que é Jorge Jesus. Até o fim da semana passada o negócio estava meio travado. Agora parece que andou legal, mas a solução ainda não foi encontrada. Essa cláusula de saída, ao que eu recebi de informação, é que se houver a possibilidade de sair para o futebol europeu, qual é a forma que vai se encontrar? É a forma que o Flamengo o libera imediatamente? É a forma que ele tem que devolver algum dinheiro ao Flamengo por conta das luvas? É uma forma que é encontrado um meio. O Flamengo fica devendo alguma coisa? Isso ainda não foi encontrado. Então precisa se encontrar esse caminho de como será a saída se acontecer do Jorge Jesus. Todos acreditam que ele vai cumprir o contrato integralmente com o Flamengo. O Flamengo tinha intenção até, me disse uma pessoa, de que ontem, quando completou 1 ano, que o Jorge Jesus estava no Flamengo, a intenção era divulgar ontem, olha, 1 ano e ele renovou por mais um período com o Flamengo. Mas isso não foi possível porque essas coisas ainda estão pendentes, faltam esses detalhes. E detalhes no futebol você sabe que tem nome, né? Esses detalhes que a forma de pagamento, como é que isso vai ser feito, os valores que são envolvidos, tudo isso tem nome do futebol, é dinheiro. Mas eu continuo acreditando, né? Eu já fui mais crente, confesso para você. Eu fui aquele crente, aquele fiel mesmo, aquele de crer até o fim, que o Jorge Jesus ficaria no Flamengo. Hoje eu já tenho assim uns 80-20. Uns 80-20, mas acho que ele vai ficar no Flamengo. Essas pendências serão resolvidas nas próximas horas. Porque o que mais pega seria dinheiro. Mas até onde sei, o montante, em termos de grana, Fábio Sormani, o montante está acertado e está resolvido. Que seria salário e luvas, e aí eles estão definindo, é isso que eu falei, 2 coisas. Como compor? Se é 20% de salário, 80% de luvas, se é 50-50, e precisa saber o tempo de contrato para ver como que dilui isso, né? Um contrato menor, a grana fica maior por mês. Eu acho que ele renova, eu acredito que ele vai renovar, porque não está tendo, até onde sei, não há nenhum clima de animosidade de alguma das partes, pelo contrário, o Flamengo quer que ele fique, ele quer ficar no Flamengo. Então eu não acho que teremos problemas não. É resolver essa composição e o tempo de contrato e a cláusula de saída. Porque, repito, como é que vai fazer agora? Se tiver em dezembro sai, mas pô, se o campeonato termina, a temporada no futebol brasileiro pode terminar em fevereiro. Não tem jeito. Agora, eu acredito que ele renove, até julho, de repente até julho de 2021, ou se ele vai renovar até dezembro com uma cláusula de saída em julho de 2021, Sormani. Mas se eu tivesse que apostar um negocinho hoje, aí eu apostaria que o Jorge Jesus continuará no Flamengo. Eu também, Benja. Eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica porque o dinheiro do Flamengo não é pequeno, é um dinheiro grande, são salários, né, ótimos, as luvas também. Primeiro. Segundo, ele tem o time na mão, como pouquíssimos treinadores hoje no planeta têm. Ele tem.
Ele adora o Rio de Janeiro. É tratado super bem pela torcida, tratado a pão de ló. Ele tem moral com a mídia. Chegou, você até postou no teu Instagram, né, Benja? Acho que foi ontem, dizendo que ele chegou levando pancada de tudo quanto é lado, e aí ele foi dobrando com o trabalho dele a desconfiança, né, dos jornalistas em relação ao que ele poderia fazer no Flamengo. Então, ele ganha bem, ele mora bem, ele tem o time na mão, ele tem a mídia na mão também, porque o que ele fala todo mundo dá atenção e diz que ele foi o melhor treinador da temporada passada, que ele é o maior treinador da história do Flamengo. Muitos defendem a contratação dele pela seleção brasileira. Então, por tudo isso, eu acho que ele renova, Benja. Eu acho muito difícil que ele receba uma proposta na Europa agora que o venha seduzir como essa do Real Madrid, essa do Flamengo. Eu estava até dando uma olhada aqui no Cláudio Ranieri, que era um treinador veterano, quando foi campeão com o Leicester na temporada 2015 e 2016. Ele saiu do Leicester em 2017, começou mal o campeonato, ele foi parar no Nantes da França. Depois ele foi para o Fulham da Inglaterra. Time pequeno, ambos, times pequenos. Aí foi para Roma, ficou muito pouco tempo lá, e agora está à frente da Sampdoria. Então, eu não sei como é que os europeus veem esse momento do Jorge Jesus. É um momento legal, mas é um momento legal no Brasil e na América do Sul. Quero ver fazer aqui. Lá, o buraco é mais embaixo. Então, ele gosta de um grande prestígio entre nós e no nosso continente, no continente sul-americano. Aí sim. Agora, na Europa, ele não tem todo esse prestígio. Não tem. O Mano fala sempre sobre isso, eu concordo com ele. Vai trocar o Flamengo, onde ele vai brigar para ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores e quem sabe o Mundial, para se esconder num time que sem grande expressão na Europa, onde ele vai disputar a Europa League, a Liga Europa e o Campeonato Português, que é importante, claro que é, sem dúvida, mas não tem a mesma magnitude, a mesma dimensão do Campeonato Brasileiro, não tem a mesma força do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol. Então eu acho que por tudo isso, por esse conjunto todo aí que nós estamos vendo, Benja, eu acho que ele fica. Eu acho que essa questão da cláusula de saída na metade do ano que vem é uma coisa contornável, a questão das luvas e salários também, e eu acho que ele vai ficar assim, Benja. E se eu fosse ele, eu ficaria. Porque eu vou falar agora para você, não é o momento não é um momento propício para mudanças agora. Né? No momento que o mundo está totalmente de cabeça para baixo, uma pandemia, uma crise econômica incrível, eu não trocaria agora o certo pelo duvidoso. Porque no Flamengo, olha, ele tem o melhor elenco do Brasil na mão. A probabilidade de ele novamente ganhar muitos títulos e, consequentemente, ganhar muito dinheiro com as premiações é enorme. Eu, com pandemia ou sem pandemia, eu ainda acho que o Flamengo é favorito a tudo aqui no Brasil. Minha opinião. Então, eu acho que ele terá premiações. 2, ele tem, cara, um grupo que adora ele e ele adora o grupo. Para que sair agora, num momento de tanta incerteza no mundo, sabendo que ele está num baita num clube, com moral, idolatrado, com uma baita numa estrutura, com gente que ele gosta ao lado, na diretoria, na comissão técnica, um elenco que ele gosta, e sabendo que ele vai receber. Porque ele sabe que o que o Flamengo irá propor, ele pode dormir hoje de cabeça, ele pode dormir tranquilo, que ele sabe que ele vai receber. Então, quando ele pensa na cláusula de saída, aí não é uma informação, é apenas um achômetro, que eu acho que é a época de você esperar o mundo voltar, né? De repente, pelo menos começar a voltar à sua normalidade, que nós estamos falando aí praticamente de um ano e pouquinho, né? E aí sim eu acredito que... Aí eu repito, não é informação. Eu acho que mais um ano, mais uma temporada de Flamengo ele vai fazer legal, e depois eu acredito que até que ele deva voltar para a casa dele, que é Portugal. E ele teve sim, recentemente, o nome dele é sim ventilado lá no Newcastle,
da Inglaterra, onde o príncipe saudita lá comprou, apesar que o negócio acho que ainda não está sacramentado, está dando alguns problemas lá e tal, mas é o mesmo príncipe que levou o Jorge Jesus para a Arábia Saudita, né? Então, repito, eu se tivesse que cravar alguma coisa, mano, eu apostaria que ele fica mais um ano e que esse detalhe da cláusula de saída e da composição de luvas e salários será resolvido. E eu, se fosse ele agora, no meio dessa situação toda, eu não sairia. Não é época para nada de mudanças radicais, hein? Eu concordo contigo. Com relação ao Newcastle, Benja, por mais que possa haver um interesse, eu não acho que isso vá vingar. Porque ele não fala inglês, cara. Uma coisa é ele trabalhar na Arábia Saudita, que ele vai ter um tradutor para falar com todo mundo 24 horas por dia. Na Inglaterra não é assim. Clube inglês, ainda mais o Newcastle, que tem um projeto ambicioso de contratar jogadores, aí estão falando uma série de nomes, inclusive no próprio Felipe Coutinho também. Não adianta você levar para lá um cara, Benja, que não domina a língua. Esse vai ser um empecilho muito grande, cara. A questão do idioma, se ele não souber... já vai ser um tiro no pé, ele não vai conseguir fazer sucesso lá. Então, nessa questão, Benja, embasado nas informações que você está trazendo aqui, falando que já está tudo alinhado com relação a premiações, com relação aos salários e coisas do tipo, na minha ótica, o Jorge Jesus está fazendo um baita doce. Ele está tentando trazer a brasa para próximo da sardinha dele. Ele está tentando torcer ao máximo o quanto ele pode arrancar de dinheiro do Flamengo nessa transação, nesse novo contrato. Mas a questão é a seguinte, vamos lá, por partes. Se o salário já está, alinhado entre as partes, se as premiações, que até outro dia também comentavam que tinha uma divergência, já estão alinhadas entre as partes. Agora é uma questão, primeiro, com relação a luvas. Luva, Benjamin, hoje em dia, nenhum clube, inclusive internacional, ninguém mais faz isso, de pagar à vista aquele valor pelo contrato. Todo mundo dilui junto com o salário. Todo mundo dilui durante a vigência do contrato. Porque antigamente, inclusive jogadores brasileiros já confidenciaram a nós, que eles iam para determinado lugar, eles ganhavam 15% na transação, ficavam lá menos do que um ano, talvez aí o contrato de 3, 4 anos, rescindiam o contrato e não devolviam as luvas. Já tinham recebido. Então os clubes pararam de ser trouxa, Benjamin. Hoje é praxe no mercado você diluir as luvas dentro do salário, dessa composição. Só um minuto. Você não entendeu. Você não entendeu. Não é isso, não. Não é isso. O problema não é... Você não entendeu o que eu falei. O problema da composição das luvas é o prazo de contrato. Vamos supor, se você paga R$1 milhão de luvas, são 12 milhões. São 12 milhões, vamos supor que são 12 milhões de reais de luvas. Se o cara tem um contrato de 12 meses... é um valor. Se o cara tem um contrato de 18, é outro valor. Se o cara tem um contrato de 24, é outro valor por mês. Como você tem uma pandemia e uma crise de economia, uma crise na economia, o Flamengo está vendo o fluxo do caixa para saber, porque se você faz um contrato menor, o montante por mês aumenta considerável. E outra, não é doce do cara. O cara é estrangeiro. Quando você faz um contrato... todo mundo, cada um tem que ver seu lado. Mas eu nem terminei de falar, gente. E cláusula de saída é sim importantíssimo, não é doce isso. Negociação não é doce. Desculpa, discordo. Na minha opinião é um baita doce, porque ele está tentando puxar somente para o lado dele. Agora é hora da contrapartida, Benjamin. Agora é hora de mostrar consideração ao clube também. O Flamengo colocou ele numa vitrine que ele nunca havia estado. Por mais que ele tivesse já um certo sucesso em Portugal, fosse um treinador conhecido ali dentro, mas ele nunca atingiu esse ápice de protagonismo que ele atingiu agora dirigindo o Flamengo, Benja. Então, na minha opinião, é doce sim que ele está fazendo. Inclusive, agora é a hora de mostrar consideração. É claro que numa renovação de contrato, todo mundo busca ganhar mais, todo mundo busca um patamar financeiro que possa causar talvez a sua independência. Tudo isso é válido, eu não estou criticando ele por isso. Mas eu acho que em contrapartida, ele também precisa ter consideração com o clube. Falar, naquele primeiro contrato eu tinha colocado uma cláusula rescisória de saída, que eu poderia sair de graça, etc e tal. Foi respeitado. Mas agora, Benja, ainda mais diante das circunstâncias, eu acho que fazer um contrato com o Flamengo até dezembro é sacanagem. Fazer um contrato até julho do ano que vem é sacanagem. Mano. Renova pelo menos até o final de 2022.
2022 não, 2021, perdão. 22? Aí sim eu acho que é bacana, porque aí fica bom pros dois lados. Tá, você ajuda o clube a diluir as luvas durante um período mais longo de contrato, e se você quiser sair no decorrer do mesmo, aí você alinha uma cláusula rescisória e etc e tal, mas você ajuda o clube. Porque se você faz um contrato de 12 meses pedindo uma luva muito alta, Benjamin, vai sobrecarregar a folha. É isso que eu tô falando. O Jorge Jesus é um cara extremamente ambicioso na carreira dele, ele é um cara, dá pra ver até nas atitudes, que ele é um cara extremamente competitivo, e é bacana ele ter esse tipo de atitude. Porém, em qualquer outro cenário no mundo inteiro hoje, ninguém vai oferecer uma proposta tão sedutora como o Flamengo ofereceu, inclusive com a retaguarda que tem, com relação à estrutura que tem para trabalhar e o grupo de jogadores também. Deixa eu falar, mas você está falando coisas que não tem nenhuma verdade. Nenhuma. Primeiro, que o Jorge Jesus não está fazendo doce. Segundo, que o Jorge Jesus não impôs nada. Eu falei que essa é a minha ótica. Isso, quem propôs é o Flamengo. Não, o Jorge Jesus não está fazendo doce. Olha, perguntei para várias pessoas. O Jorge Jesus não está sendo intransigente, tá certo? Agora, é um contrato que envolve muito dinheiro, de um cara que não é brasileiro, que é estrangeiro, muita coisa tem que ser discutida. Em nenhum momento o Jorge Jesus está colocando a faca no pescoço da diretoria do Flamengo. Não tem nenhum clima de animosidade por nenhuma das partes. Zero. Eu não sei que você está falando isso. E quando você faz um contrato, não é doce, cara. Um contrato mal feito, você está ferrado, amigo. Uma vírgula que você coloca num contrato errado, você pode estar destruído. Segundo, a cláusula de saída em dezembro, no primeiro contrato do Flamengo, mano, não foi uma cláusula imposta só pelo Jorge Jesus, foi uma cláusula também do Flamengo. Porque ambos não tinham certeza se o negócio daria certo. Então, o Flamengo também queria aquela cláusula. Não deu certo, tem esse período para sair. Então tá errado, cara. Olha, eu fui averiguar hoje com 2, 3 pessoas, tô dando informação. Falei, o clima tá tenso? Zero. Agora, cada um tem que se ver seu lado e acertar algumas coisas. Pô, contrato mal feito? Amigo, vai ver o que te acontece depois. Você pode ter o melhor advogado do mundo, uma vírgula aí vai te dar um prejuízo enorme. Fala, Flavinho. Olha, Benja, eu acho que ele vai ficar, tudo indica que vai ficar, essas suas informações, elas apontam nesse sentido mais ainda. Eu acrescentaria outros motivos, acho que tudo já foi dito aí, na verdade, assim, todos os motivos que levariam o Jorge Jesus a ficar no Flamengo. Ele tá cheio de motivo para ficar e o Flamengo tá cheio de motivo para querer que ele fique. Eu acrescentaria um outro, que a gente já falou aqui, en passant, que é o fato de a Europa estar com o mercado lá não está aquecido, muito menos atrás de técnicos, né? Os grandes times da Europa já têm seus treinadores, e os grandes times de Portugal sofreu também, como todo mundo, os efeitos da pandemia. Então o mercado não está aquecido, em Portugal também não, né? Onde ele poderia trabalhar se recebesse uma grande proposta excepcional do Benfica ou do Porto, que seriam também os 2 únicos clubes. Na Espanha, Real Madrid e Barcelona não falam do Jorge Jesus. A gente tem de reconhecer que aquilo que a gente achou que ia acontecer com o Jorge Jesus no final do ano passado, quando ele ganhou a Libertadores e foi para a disputa do Mundial, que a Europa iria falar, nossa senhora, que técnico excepcional, como é que nós nunca vimos esse cara antes, que absurdo, nós íamos ter uma briga de gente se estapeando pelo Jorge Jesus. Nada disso aconteceu. A gente errou um pouco na avaliação, né? Então, ainda bem para o Flamengo, sorte do Flamengo que isso não aconteceu, que a fama do Jorge Jesus continua restrita quase que só a Portugal, né? E outros países não têm esse olhar tão ambicioso para cima, tão ganancioso para cima de um técnico que foi ser vitorioso no Brasil, né? E que tem ainda dificuldade extra de não falar inglês, de não falar outro idioma. Então tudo aponta nesse sentido, numa renovação. Acho que ele vai renovar no máximo até o meio do ano que vem,
até o meio do ano que vem, porque aí nós teremos no ano que vem já de novo janela, final de temporada europeia, início de outra, e eu não sei quanto tempo ele quer ficar no Brasil. Acho que o Brasil, apesar de ele gostar aqui do Rio de Janeiro, achar a cidade muito bacana e tudo mais, o Brasil é um país de muitas incertezas para os próximos meses, né? Futebol sem público, até quando? Então tem um monte de coisa que pode estar fazendo justamente ele querer negociar essa cláusula de saída, né? Do tipo, putz, isso aqui não deu, esse país aqui não vai rolar, vou embora. Eu acho que é o que está pegando, mas a permanência dele no Flamengo, pelo menos para esse ano, eu acho que é totalmente garantido. Eu também acho. Olha, por falar em campeonato português, lembrando que amanhã 5h15 da tarde, aqui no Fox Sports, tem campeonato português ao vivo. Ao vivo. O Vitória de Guimarães e o Sporting amanhã ao vivo, a partir das 17 horas aqui no Fox Sports, tá bom? Olha que legal, então amanhã Campeonato Português ao vivo aqui no Fox Sports. Ô Pipo, o que você acha de tudo isso, Pipo? Bom, Benja, vamos lá. Tem algumas questões importantes. A primeira delas, o Flamengo, antes dessa renovação com o Jorge Jesus também, ele trabalha no novo contrato de marketing ou também, claro, do patrocinador master, que vai ser utilizado a partir do retorno no futebol. Então, assim que o Flamengo, em primeiro lugar, tiver, e muito dessa vontade que o Flamengo tem do retorno imediato ao futebol, que também há essa negociação em curso, uma negociação muito importante, porque não vai entrar dinheiro caso o futebol não volte. Então o Flamengo também necessita dessa ratificação do acordo com o novo patrocinador, que é uma empresa americana que vai fazer um grande investimento no clube, e a princípio fala-se em torno de 35, 40 milhões de reais anuais pelo patrocínio master do Flamengo, que já é muito maior do que o Flamengo recebia com esse último patrocinador, que era um banco. Então, existe também esse interesse do Flamengo ter isso ratificado com a volta do futebol, porque com esses valores também o Flamengo volta a reequilibrar a folha financeira e, evidentemente, uma possibilidade de fechar esse negócio o mais rápido possível com o Jorge Jesus. Então, por isso que muito desse movimento que o Flamengo faz para o retorno no futebol tem a ver também com esse lado do patrocínio e também casado com o próprio Jorge Jesus. Em segundo lugar, o Jorge Jesus não está fazendo doce, mano. Esse é o preço dele, sempre foi o preço dele no futebol europeu. Aliás, ele está até um pouco mais baixo em relação ao que ele se acostumou a receber. Para a gente ter uma ideia de como que o Jorge Jesus é um cara que ainda ele é muito valorizado em Portugal, tanto o Porto como o Benfica, que estão em dificuldades financeiras devido ao fair play financeiro, principalmente o Porto, eles pagam para os seus respectivos técnicos, no caso do Porto, que é o Sérgio Conceição, um contrato anual de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros por ano. O Bruno Lage, que é o técnico do Benfica, outro clube que sempre o nome do Jorge Jesus é especulado, ele paga para o Bruno Lage 1 milhão de euros anuais. Ele recebia 300 mil euros por ano. Ele teve um acréscimo no salário, mas assim, um acréscimo que é muito irrisório perto daquilo que até receberia aqui no Brasil o Jorge Jesus como técnico do Flamengo. Então o Flamengo já está fazendo um esforço até maior do que os dois grandes clubes de Portugal, que não vão se movimentar nesse momento, justamente porque além da crise financeira em que eles estão passando em alguns momentos, né, já de alguns meses, existe a pandemia do coronavírus, existe essa situação do mercado na Europa estar completamente travado, os clubes não vão fazer loucuras financeiras e eles estão, obviamente, tentando se readaptar a essa nova realidade com esses técnicos que são, entre aspas, mais baratos que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus tem um preço, então é aqui no Brasil que ele vai acabar recebendo o que talvez a Europa hoje não pague para ele, ou nem até o mercado do Oriente Médio, que ele falou que não gostaria mais de retornar para lá. Então, são essas duas possibilidades que fazem com que, para mim, o Jorge Jesus acerte o contrato com o Flamengo até dezembro do ano que vem. O Facinca, é o Sormani. Se ele acertar. O Bruno Lage ganhava 300 mil euros por ano do Benfica? Sim, era muito pouco, porque ele veio da base. E aí ele fez na última temporada agora o reacerto. Inclusive, acabei de ler no Record e também no
no jogo. Passou para 2 milhões, é isso? Não, o Sérgio Conceição renovou por 2 milhões com o Porto e o Bruno Lage 1 milhão mais 500 mil de luvas. 1,5 milhão. Pouco mesmo. É um contrato muito inferior ao que o Jorge Jesus tem no Flamengo. Só uma correção. Ó, o Pascoal falou aqui que de novo, o jogo se do precisar, Campeonato pra vocês terem Português uma é amanhã. Não é não, viu, Pascoal? O Campeonato Português é na quinta, né? O Pascoal se equivocou de novo, acontece. Isso, então, olha, Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães e Sporting de Portugal, o Campeonato Português ao vivo é na quinta, viu, Pascoal? Na quinta-feira que se acompanha aqui o Campeonato Português. Amanhã tem o Campeonato Alemão aqui. Amanhã tem o Werder Bremen. Ei, Pascoal.